Bem-vindos ao Encontros com o Futuro, uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as escolas de negócios no Brasil e no mundo. Hoje temos um convidado muito especial, Daniel Greca, que é diretor de saúde populacional e inovação no Hospital Sírio-Libanês. Olá, Daniel, muito bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui conosco. Gostaria de começar perguntando para você um pouco sobre a sua trajetória, sobre essa sua área muito interessante de saúde populacional e inovação no Sírio. Portanto, conta um pouco para nós, para inspirar nós e todos os nossos ouvintes e espectadores sobre a tua carreira e o teu trabalho. Lógico, um prazer. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito honrado, muito contente. Espero poder contribuir, Marcos. Bom, eu estou na saúde desde sempre. Minha formação é uma formação mais técnica. Eu quis ser pesquisador minha vida inteira. E aí chegou um momento da minha carreira que eu entendi que vocação é diferente de hobby, né? Então eu adoro a ciência, mas eu não tinha vocação para ser cientista. E aí foi quando eu tive que fazer uma mudança muito grande, fui estudar administração e fiquei aí nas cadeiras aí mais de negócio em saúde quase aí desde sempre, né? Hoje no Hospital Sírio-Libanês, mas passei por consultoria e também passei pela manufatura aí de produtos para a saúde. Então essa é a minha trajetória em 30 segundos. Hoje no Sírio-Libanês, liderando inovação, super complexa, a necessidade de inovação hoje para o setor, para que a gente consiga aí perpetuar os negócios e também entregar um setor sustentável para quem vem daqui para frente. E saúde populacional é uma vertical nossa focada para entregar saúde fora do ambiente hospitalar para as populações. E é interessante essa tua área, né? Porque você está numa organização que está na ponta de um setor extremamente importante no Brasil, e o Sírio é um dos principais, grandes principais centros de medicina e de saúde no Brasil. E, além disso, você está trabalhando na parte da inovação. Quer dizer, o desafio é muito grande, né? Você não está numa empresa qualquer, você está numa empresa de ponta, que provavelmente investe muito. Conta um pouco, então, quais são os grandes pilares aí da inovação no Sírio. É uma boa pergunta. E a pressão, ela tem que ser considerada um privilégio para você poder trabalhar isso muito bem, né? Pois é. A inovação hoje, para qualquer instituição de saúde, não só para o Sírio-Libanês, ela vem como um veículo para a gente sair de um momento talvez mais desafiador que a saúde vive desde as últimas décadas, vamos colocar. Se pensar em 98, foi quando a ANS surgiu, podemos colocar isso como marco. Então, a gente vive um momento bastante desafiador e a inovação ela veio justamente como um veículo para poder construir modelos de negócio diferentes, modelos assistenciais e operacionais diferentes, e principalmente modelo mental das pessoas diferente, para que a gente possa fazer toda a transformação que o setor precisa. Então, a hora que você pega a inovação e tenta entender como é que a gente endereça todos os sistemas, acho que o primeiro deles que vem é como é que a gente olha para dentro da instituição, entende as grandes dores que a gente tem, e a partir dessas dores, a gente vai via ecossistema, ou via construção interna, ou via startups, ou via grandes empresas, resolver essas grandes dores. Acho que essa é a primeira vertical muito importante que a gente precisa ter. Existe uma outra vertical que olha mais para o futuro, realmente, né? Porque eu preciso proteger o meu legado, mas, ao mesmo tempo, construir o meu futuro a partir de agora. Então, também inovação com um olhar daqui para frente, né? O que está vindo no futuro que eu possa transformar isso em projetos, que eu possa transformar isso em legado e que eu possa transformar isso em mais saúde para os nossos pacientes. Então, são essas duas verticais, normalmente, que lidero. Muito desafiador, né? Demais. Muito. Agora, me fala uma coisa. Muito se tem falado ultimamente na questão da inovação, né? Inovação virou um conceito abstrato no sentido de que todas as empresas, entidades trabalham no sentido de melhoria de processos, melhoria de eficiência, produtividade. Como é que você classifica a questão da inovação dentro de uma empresa? E eu estou imaginando o teu dia a dia, que é um dia a dia muito desafiador, vamos dizer assim, quando você tem uma atuação transversal, né, entre os diversos departamentos, porque, na verdade, vocês precisam atender um número enorme de pessoas, seguir liderando em tecnologia, seguir liderando em processos administrativos, seguir liderando em contatos internacionais. Quer dizer, vocês têm uma responsabilidade enorme e a inovação não pode ser um conceito abstrato, né? Ela tem que ser um conceito aplicado. Como é que você lida com a alta direção do hospital para que você tenha essa franquia? Uma excelente pergunta. A cadeira de liderança e inovação na instituição, ela reporta para um comitê de inovação. O reporte direto do dia a dia para o presidente, para o CEO, mas o diretor de inovação tem um reporte chamado de pontilhado para um comitê de inovação que define junto com o CEO, obviamente, para onde vamos e o que deve ser feito.
Agora você tocou no ponto que é o ponto mais sensível de inovação dentro de uma instituição de saúde. O conceito de inovação ele pode ser aplicado de diversas formas. Pegar um exemplo. Qualquer mudança de processo que gere valor, você pode pensar que isso é uma inovação. Então, você vai desde processos simples, às vezes uma inovação mais incremental, até processo até mais complexo, mas é mais processual. Numa instituição de saúde como a nossa, ciência, que nos norteia o tempo todo, também é inovação. Transformar conhecimento em cuidado, junto com a academia, inclusive, que eu estava citando antes, é uma inovação. Então, isso também acaba sendo uma parte importante da inovação. Novos negócios, novos modelos de negócio, também é uma inovação, e o setor precisa disso. Então, a cadeira da inovação ela acaba passando por várias áreas, às vezes não assistenciais, veja que eu nem citei as áreas assistenciais, que quem carrega o nosso piano no dia a dia, mas são áreas que também estão inovando. Então, o papel acaba sendo muito mais de você orquestrar tudo isso e garantir que você está representando o interesse da instituição e de quem de fato inova lá na ponta, todos os profissionais de saúde, e que esteja intimamente conectado com a nossa estratégia 2030. Puxa vida. Que dia a dia, hein? Complexo. Não dá muita inveja do que você faz, porque você tem um trabalho de coordenação que é incrível. Agora, eu fico imaginando como é que vocês lidam com grandes profissionais, né, com pessoas bem-sucedidas, né, com pessoas seniors, como a gente fala. Quer dizer, você tem que é como se fosse você tem que inspirar, né? Você tem que trazê-los para todo o staff inteiro da empresa para mais ou menos numa mesma direção, né? É um grande desafio, né? É muito. A gente fez agora um exercício muito íntimo de olhar as lições aprendidas que a gente tem com relação à inovação nos últimos 7, 8 anos lá dentro da instituição. Então, vou tomar a liberdade aqui de falar algumas delas. Por favor. Né? A primeira que surgiu foi que a inovação ela não pode ser a bala de prata. A gente não pode transferir para a inovação a responsabilidade de fazer aquilo que a gente talvez já deveria ter feito há muito tempo atrás. Perfeito. Então, às vezes a gente se coloca numa posição, a gente que eu digo os executivos, né, eu me incluo nesse grupo, Sim. De terceirizar uma responsabilidade que é nossa. Então, a gente não pode simplesmente achar que só porque é inovação, pensamento novo, novo mindset, ou novos métodos, ou alguém que seja até um pouquinho mais virgem no setor, pode vir aqui e resolver um problema altamente complexo que eu não consegui resolver nos últimos anos. Processos, né, também. Muito. Exatamente. Então, acho que esse é o primeiro equívoco que a gente percebe. Não é a inovação que vai resolver a minha dor. Ela vai resolver junto comigo a minha dor. Então, essa foi a primeira lição. A segunda lição é que se você espalha muito, você não consegue. Tem tanta coisa acontecendo no setor hoje, o setor está em ebulição, está uma transformação tão grande. Verdade. Que vamos falar sobre isso. Se a gente não escolhe algumas teses e aprofunda nessas teses, você acaba espalhando muito as suas teses de inovação. Verdade. E você não consegue fazer gestão disso, engajar todos os stakeholders que a gente falou agora e ainda conseguir mostrar que isso se entrega. Então, essa é a segunda lição aprendida. A outra, que não é a última, senão aqui vou me estender, é você talvez sair um pouquinho, isso funciona para a gente, isso aí não é verdade absoluta mesmo, cada um tem sua estratégia de inovação e depende muito do seu DNA e da natureza do seu negócio. Você talvez sair um pouquinho de olhar mais para fora e realmente se concentrar nas dores que você tem dentro da sua organização, dentro dos departamentos. Por que eu falo isso? Aquela inovação de você olhar muito para fora, de você quase que se comportar como um venture capital, ela funciona para quem tem DNA de venture capital. Para quem não tem, eu vou colocar o Sul-Libanês nessa caixa, Sim. somos uma filantropia, inclusive, Sim. Fica um pouquinho mais complexo você ficar olhando para fora e às vezes esquecer de você resolver aquilo que você tem intimamente ali na sua organização, que precisa ser resolvido e que é uma dor assim, que está gritando. Sim. Então a gente entende que essas 3 lições aprendidas nos fazem criar um modelo de você olhar muito para dentro, resolver as dores, que pode ser de processo, pode ser de negócio, pode ser assistencial, pode ser, enfim, pode ser aqui de diversas naturezas, sem deixar de olhar para fora, logicamente, mas olhar para fora é uma consequência para você resolver um problema de dentro. Certo. Eu vou resolver esse problema com isso aqui fora do ecossistema, por exemplo. Sim, pode ser. ser. Benchmark, um ecossistema, Pode alguma ser. coisa externa. Mas eu vou partir de dentro. Sim. E a gente faz isso de forma colaborativa. E aí vem a lição aprendida primeira que eu falei, você não terceirizar, porque são 2 mundos muito distintos. A hora que você pega alguém de inovação, que tende a ter um modelo mental de falhar, testar rápido, Isso. de você aplicar, ver resultados, se não vê, já muda, já pivota, né? Usa os termos aí, os jargões. Isso. Isso para assistência, isso para saúde, é difícil você colocar. Porque quando você vai numa instituição de saúde, o que você busca como paciente
é qualidade e segurança, acima de qualquer coisa. Né? Se eu perguntar aqui, Marcos, o que você quer? Hotelaria, check-in fácil, check-out fácil ou qualidade e segurança? Escolha um. Você vai falar, Daniel, eu quero qualidade e segurança. Para você ter uma operação pautada e talhada para entregar qualidade e segurança, você precisa engessar um pouco. Você precisa treinar, é protocolo, e é seguir aquilo que a gente entende que vai entregar a melhor qualidade, melhor segurança para o nosso paciente. Então veja que você tem um mundo que tem que ser mais engessado e um mundo que não pode falhar, você pode estar brincando com a vida. Isso. E do outro lado a inovação com um modelo mental que é cheia de nuances e pode e não pode, erra fácil, vira e faz outro, é outro mundo, né? É outro mundo. Você tem que coordenar isso tudo. É isso. Então, para mim, o segredo da inovação numa instituição como a nossa é você conseguir juntar esses dois mundos e orquestrar a inovação de forma que conecte intimamente nossas dores e a nossa estratégia. Já vimos então que o teu dia a dia é tranquilo, você não tem grandes desafios. Então, vamos agora passar para a coisa mais desafiadora. Você cuida de saúde populacional, né? Uhum. O que é isso? Explica para nós, numa empresa privada, numa filantrópica como o Sírio-Libanês. Há 8 anos atrás, a gente estava enfrentando um desafio enorme como empregador, né? Empregamos 9 mil pessoas e se pensar nos dependentes, são quase 19 mil pessoas. Então, há 8, 9 anos atrás, a gente enfrentou um desafio que ele existe até hoje no setor, que é como é que eu entrego mais saúde num custo adequado para os meus colaboradores. Isso é pauta de qualquer empresa hoje em dia, com mais de 3 funcionários, ele vai colocar isso na pauta. Verdade. E a gente, como uma instituição de saúde, a gente entendeu que a gente tinha um papel talvez um pouquinho maior. Eu sou uma instituição de saúde, como é que eu entrego mais saúde ao meu colaborador? Como é que eu entrego uma melhor qualidade de vida ao meu colaborador para que ele possa entregar uma melhor experiência, inclusive, para o nosso paciente? Nesse cenário todo, criamos um programa chamado Cuidando de Quem Cuida. O nome, inclusive, é justamente porque a gente está cuidando daqueles que cuidam dos nossos pacientes. Bacana. Que é um programa pautado na atenção primária à saúde, onde com uma visão de gestão de saúde populacional, entendimento da população, entregar o que de fato a população precisa e não o que ela quer necessariamente. E fizemos esse projeto que foi um sucesso. Na época a gente não tinha nem pretensão de virar negócio. O Sírio-Libanês é bastante tímido até nesse sentido. E virou um negócio porque deu certo dentro de casa. O mercado começou a nos procurar e hoje a gente entrega esse mesmo serviço para aproximadamente 400 mil vidas que são elegíveis a esse serviço. Ele é feito de 2 formas, né? Ou direto com os empregadores ou com as operadoras de saúde. Então, por mais que tenha um conceito que lembra a saúde pública, gestão de saúde populacional, um cuidado baseado em atenção primária, o que está trazendo é justamente alguns conceitos de saúde pública. Esse é um plano de saúde, então, como vulgarmente chamado. Ele não chega a ser um plano porque não somos uma operadora. A gente conecta com a operadora ou com o empregador e empresta o nosso modelo de cuidado para a operadora ou para o empregador para entregar mais saúde para aquela população. Olha, é inovador isso. Isso é altamente inovador. Altamente. E ele vai entender uma dor enorme do setor, Marcos, porque é uma opinião minha até, pessoal. A principal dor que a gente vive hoje, a origem dela, a hora que você vai lá embaixo mesmo, é porque não há um sistema de saúde. Eu não estou falando do SUS agora estou falando da eu vou entrar na terceira parte, eu vou entrar eu parti da inovação para o populacional para entrar no ambiente. Não, mas já começa, vamos lá. Tá bom. Vamos falar do ambiente, vamos falar da situação do Brasil, né, e de vocês na ponta disso. Ótimo, porque aqui eu vou conectar as 2 pautas, inovação com saúde populacional. A principal dor que eu vejo hoje, a origem dos problemas que a gente tem na saúde suplementar e saúde privada, aqui eu estou tirando o SUS, já vou explicar por quê, é a ausência de um sistema. O que eu quero dizer com isso? O que é um sistema de saúde? Ele tem uma estratégia, ele tem política pública, ele tem uma estratégia de cuidado, ele tem vários elos que se conversam e que remam na mesma direção, porque tem os mesmos incentivos. Isso, para mim, é um conceito talvez não formal, mas na minha cabeça agora, do que é um sistema. Perfeito. A saúde suplementar e a saúde privada, ela é o oposto disso. Ela não tem um modelo, uma estratégia de cuidado bem definida e uniformizada entre todos os players. Isso não existe, cada um tem o seu. Os players não se conversam pensando em assistência, pensando em cuidado. Os dados não trafegam. Está tudo em ilha, tudo em silo. E os incentivos, eles não fazem com que eles remem na mesma direção. Essa direção deveria ser qualidade e segurança, deveria ser valor em saúde para o paciente, que é quem recebe o nosso serviço. Então, a ausência disso faz com que a gente tenha sérios problemas. O principal deles, mais discutido, é o aumento do custo com a saúde, que sobe numa velocidade muito mais do que a inflação tradicional e que faz com que todo mundo hoje esteja bastante enforcado. E é isso que eu quis dizer no começo do nosso papo, quando eu falei que a saúde vive talvez um dos piores momentos desde a história.
É pela essa ausência de um sistema de saúde orquestrado e organizado, hierarquizado, que faz com que você tenha ineficiências gigantescas, que você não tenha uma estratégia de cuidado bem definida, onde todos os players entendam e a executem. Então, me explica uma coisa muito interessante isso. Você está falando coisas absolutamente claras e prementes, né? Vamos dizer assim. O Brasil tem o SUS, que é um sistema reconhecidamente eficiente, de certa maneira. Ele, pelo menos, ele é um bem intencionado, né? Ele tem uma cobertura ampla. A gente vê falar dos exemplos da Inglaterra, em outros lugares onde funcionam também, parecido com aqui. Outros exemplos de países super desenvolvidos, como Estados Unidos, onde não funcionam. Então, de alguma forma, o SUS está lá cumprindo um papel razoável, né? Então, aí você tem um hospital e uma organização como a sua, de ponta, que tem uma demanda, mesmo assim com as carências que o Brasil tem, de toda sorte. Então, vocês têm uma empresa de ponta, de destaque, que atrai pessoas do Brasil inteiro e até de fora, né? Uhum. A medicina do Brasil é reconhecida, né? Uhum. A gente vê, vamos dizer, popularmente, as pessoas vêm passar férias quando moram fora. Já aconteceu comigo também. Você vem para cá e você vai no dentista, no médico, você consulta toda turismo médico, a tua base, porque você fala, eu vou aproveitar, né? Então eu vou fazer uma série de... As meninas vão no dentista, fazem uma série de coisas. Então você fica pensando, o Brasil tem uma certa excelência em alguns pontos e alguns trabalhos. Mas isso cruza com o SUS, que é um trabalho grande, bom, razoavelmente bom, mas com esse momento atual do encarecimento, de uma certa superutilização dos serviços hospitalares, né? A gente como... Eu estou dissertando sobre isso, mas a gente como consumidor, você vai no hospital, você vê que são oferecidos muitos produtos, muitos serviços, você fala, gente, quem paga tudo isso aqui? Como é que isso... Então, assim, de pé, né? Como é que para de pé? Aí os planos de saúde... Então, me conta um pouco desse contexto aí. Como é que está a saúde pública, privada, suplementar, como um todo no Brasil, na ótica de vocês? Lógico, conto sim. Primeiro ponto, te dar um dado aqui para definir um pouquinho o que você falou. Pensando em saúde pública, pensando em SUS, a hora que você pega 2 indicadores, o quanto o Brasil investe em saúde, e tudo, público e privado, versus o que ele entrega de expectativa de vida, não é ruim. Não é ruim. A gente investe pouco e perto do que ele entrega de expectativa de vida, acho que a gente faz até um bom trabalho. Você falou razoável, eu iria nessa linha também. Tá bom. Você pode até fazer uma comparação com outros países que investem muito mais e entregam uma expectativa de vida parecida, um pouquinho a mais. Ou o próprio Estados Unidos, que também citou, que investe 13 vezes mais e tem uma expectativa de vida menor que a do brasileiro. Olha lá. Então, no quesito eficiência, eu acho que a gente razoável. Lógico que se colocar a lupa, até mesmo sem lupa, você vai ver um monte de coisa boa, você vai ver um monte de ineficiência. Os profissionais brasileiros são muito bons, né, na média, né? Eu estimo. Os médicos, o pessoal técnico, tem uma qualidade, me parece, boa de fora, mas enfim. Há uma preocupação talvez com as novas safras que estão vindo, mas talvez seja um outro capítulo. Um bom ponto. Nós vamos te chamar de novo aqui para falar sobre isso outra hora, mas continua. Bom. Aí outro ponto que você falou, que para mim ele é super importante, ele foi o norte para a gente definir a estratégia da unidade de negócio de saúde populacional que você citou, que é entender o que o paciente quer, mas entregar o que ele precisa. Então veja que a hora que eu falo isso, eu já estou na largada te passando uma mensagem que provavelmente o que você acha que você quer não é o que você precisa, porque o paciente na jornada dele, principalmente na jornada onde ele não é um consumidor, ele é hipossuficiente. Então isso joga uma responsabilidade enorme para quem está do lado de cá, em educar, informar, compartilhar a decisão com o paciente e entregar o que de fato ele precisa sem desperdício, nem mais nem menos, dentro do nível assistencial correto. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer aqui. A partir do momento que você entra numa instituição de saúde qualquer, você vai fazer teu check-in, você ali está se comportando como consumidor. Você vai querer agilidade, fiz pelo app, fiz no carro vindo para cá ou no táxi, o estacionamento foi fácil, não foi fácil. Você está ali na tua jornada como consumidor. Mas a partir do momento que você está numa jornada de paciente, pré-cirurgia, a hora que você está no quarto, o anestesista entra perguntando se você está pronto, a hora que você está discutindo um tratamento oncológico com o teu médico, nesse momento, assim, tudo que você tem de visão como consumidor praticamente não vale nada, porque ali você é um paciente. Então, um paciente ainda hipossuficiente, né? Com muito menos discernimento para decidir para qual lado você vai dentro do teu percurso
clínico-assistencial. Perfeito. Então, isso acontece na saúde, não acontece nos outros setores. Né? Você vai comprar um celular hoje, uma TV, você vai onde você quer e você tem uma ideia. Eu quero uma TV tanta polegada, eu quero smart, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem muito mais capacidade de entender o que faz mais sentido para você. Na saúde, Como cliente. Como cliente. Como paciente, você embarca e vai de passageiro. Né? É isso mesmo. Por isso que, para mim, a estratégia tem que ser entender o que você quer como paciente, o que a população quer e entregar o que de fato você precisa. Só que para você honrar esse compromisso, você precisa muita ciência, para que norteie a tua decisão e que você tenha um modelo assistencial que a ciência falou que aquilo faz sentido, porque senão você vai cair em curiosidades que não fazem sentido do ponto de vista valor em saúde, desfecho, custo, experiência. Você precisa de tecnologia, e não estou falando de pouca tecnologia, você precisa investir bastante em tecnologia, você precisa de dados e você precisa de muita pessoa treinada, capacitada. Então, fechar essa matemática, ela não é simples, mas para mim é o caminho para resolver a principal dor que a gente trabalhar em formato de sistema de saúde, mesmo que em ilhas. Se a gente na saúde suplementar não conseguir fazer isso como um sistema brasileiro de saúde suplementar conectado com a saúde pública, que a gente consiga pelo menos fazer em ilhas, porque daí eu também não estou esperando o regulador fazer alguma coisa, eu estou fazendo a minha parte. Sim, puxa vida, que fascinante. Bom, pensando no nosso público acadêmico, vamos falar um pouquinho da comunicação, vamos falar um pouco do teu trabalho, como é que uma empresa de ponta, de renome, como o Círio, de tradição, como é que você, além da parte da qualidade que você tem que entregar, que é fundamental, que é o teu requisito básico, né? Como é que você falou? Qualidade e segurança. Qualidade e segurança. Qualidade e segurança é fundamental. Mas agora, como é que vocês se comunicam? Como é que vocês se projetam? Como é que quais os canais? Como é que vocês normalmente se comunicam com o público, com os teus vários públicos, né? Os profissionais, o público em geral, a comunidade? Como é que isso funciona lá dentro? Bom, tem vários conteúdos que a gente tem e que a gente deixa isso público, né? O Sírio-Libanês é e aí eu posso falar até em nome de qualquer outra instituição de saúde que tem a ciência como norte, está formando e produzindo conteúdo o tempo todo, e produzindo conhecimento o tempo todo. Eu arrisco dizer que tem até desperdício disso dentro das instituições, que tem a ciência como norte, do que uma boa utilização de tudo que é formado. Não dá para comunicar tudo, né? Não dá. Pois é. Não dá mesmo. Então você vai meio que escolhendo. Isso fica dentro de uma vertical nossa, que é quem faz toda a curadoria disso e transforma isso em conhecimento, e transforma isso, em publicações, vamos colocar assim, para os nossos pacientes, né? Isso tudo pensando no contato mais hospitalar. A gente recentemente também, na saúde populacional, a gente faz um tipo de comunicação focada para a atenção primária, mas focada também até em promoção, focado em prevenção, e como é que você engaja e educa esse paciente. Seria o suficiente, o que nos resta é comunicar bem, educar bem, garantir que ele está sendo responsável no que a gente está comunicando para que o paciente possa fazer a parte dele. Então, existe uma máquina interna para poder transformar tudo que a gente tem lá dentro de conhecimento em comunicação e educação para a população. Isso é feito em e-mail, isso é feito em lives, isso eu estou fazendo aqui nesse momento agora contigo. Sim, o teu trabalho hoje é aqui. Sim. Então, são vários canais. Mídia social, obviamente, são vários canais que a gente utiliza. Vocês têm participação, não tenho muita ciência disso, mas assim, eventos, essas coisas, trazer gente, publicações, isso a gente pode procurar e vai encontrar bastante material gerado por vocês? Sim, a gente recebe muito. Semana passada a gente recebeu um exemplo apenas, né, sobre a experiência do paciente, onde a gente recebe não só profissionais do Sírio-Libanês, mas do setor inteiro para discutir a experiência do paciente. Aí vai ter um encontro esse ano ainda falando sobre ciência e o papel da ciência na construção de novos modelos sustentáveis de saúde. A gente está sempre ativo, tentando mostrar um pouquinho do que a gente acha que faz sentido para contribuir com o setor. E para a gente concluir, como nós estamos no Encontros com o Futuro, como é que você vê o futuro do teu trabalho, o futuro da medicina no Brasil, nesse contexto tão peculiar, vamos dizer assim, desafiador nosso? Como é que você vê o futuro aí? Pode ser um futuro imediato aí, ou daqui a uns anos. Para onde a gente vai, Daniel? Aí eu tenho que tomar cuidado para eu ser realista, porque às vezes eu tenho uma resposta mais otimista e dependendo do meu dia que eu acordo também marca uma resposta mais pessimista. É verdade. Eu vou tentar fazer... Se o teu time ganha ou no dia seguinte você está tranquilo, né? Mas se não... Vou tentar o caminho do meio aqui. Vamos lá. O caminho do meio mais realista para mim vai ser muito difícil de fazer uma transformação pesada como a gente precisa. Quando digo pesada, é rápida. E eu falo por quê. A saúde ela tem os seus players que formam, né, o elo todo da cadeia,
num setor que não é só regulado, mas muito complexo de você ter novos entrantes. E de esses novos entrantes disruptarem. Como aconteceu no mercado financeiro, como aconteceu em outras indústrias. Porque saúde é um negócio muito de confiança e de vocação. E orientado à ciência, pelo menos deveria ser. Então, é difícil você pegar um entrante, uma startup, ou até não necessariamente uma startup, mas pode ser uma ideia nova, bem fundeada, que vai ter vocação, ciência, vai conseguir desbravar tudo isso e fazer o que... Num tempo razoável, né? Num par de anos, alguma coisa assim. Isso tudo demora muito tempo, né? Para solidificar, né? Se a saúde fosse varejo, ela já teria sofrido uma transformação muito mais rápida do que ela está hoje. Como ela não é varejo, como tem essa característica que eu estou falando de vocação e da ciência, faz com que a transformação seja um pouquinho mais lenta. O outro ponto, que eu vou justificar por que eu estou achando que a transformação ainda vai continuar lenta, é porque a cadeia de valor da saúde ela é diferente dos outros setores. Né? Se a gente pegar, por exemplo, podemos pegar a geladeira agora. Toda a cadeia de valor, da matéria-prima ao ponto de venda, quando você compra uma geladeira, todo mundo ganha. Sim. A saúde, não. Quando você consome serviços de saúde, uns ganham e outros perdem. Para o hospital é receita, para o operador de saúde isso é um sinistro. Isso. Para o empregador isso pode ser um problema, afinal ele pode estar pagando a conta no final do dia. Para o paciente, vamos entender que pode ser um problema também, pode ser um episódio um pouquinho mais desagradável. Para a indústria farmacêutica, de equipamentos médicos é receita também. Então veja que ela não é uma cadeia linear, vamos colocar assim, como é... Não é ganha-ganha, né? Não é. Alguns ganham, outros perdem, temos que tentar manter o balanço aí. Então, a hora que você pega tudo que eu estou falando aqui, eu vou tentar fazer até um resumo, as complexidades da cadeia, mas a necessidade de você, para entregar saúde, ter vocação e investir na ciência, dentro de um sistema de saúde que não existe, pensando na saúde suplementar privada, você tem a tempestade perfeita. Só que a tempestade perfeita, aqui talvez sendo, não sei se otimista, mas é um mar de oportunidades. Então, para mim, as oportunidades estão em futuro da saúde, daqui para frente, combater as ineficiências que existem, que são gigantescas. É só você pensar você na sua jornada como paciente, só do dado que não transita, você tem aí um monte de coisas que você pode fazer. Exatamente. Então, acho que eu vejo uma saúde combatendo mais as ineficiências, uma saúde mais colaborativa, o que é complexo, porque os incentivos não são os mesmos. Então, como é que a gente consegue colaborar mesmo que em ilhas? E uma saúde que consiga entender o que o paciente quer e entregar o que de fato ele precisa. Isso vai acontecer, talvez, numa velocidade muito menor do que a gente precisa, mas ela vai acontecer e já está acontecendo por um motivo muito simples, Marcos. Não dá mais. É tão insustentável o formato que está, que esse vai ser o principal gatilho para que essa transformação seja um pouco mais rápida do que está hoje, mas talvez difícil na velocidade que a gente vê em outras indústrias. Quer dizer que seja por uma questão até de timing ou de junção das coisas, dos itens, dos fatores, mas você hoje está se apresentando otimista com relação ao futuro da medicina no Brasil. Né? Tô sim. Muito bem. Eu gostaria muito de continuar essa conversa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer demais a tua participação. Adorei a conversa. Tenho muitas outras questões que serão abordadas. Vamos guardar isso para uma próxima vez. Por enquanto, quero te agradecer muito. Agradeço. Fazer um pequeno statement aqui de que a saúde populacional e a inovação no Círio estão em ótimas mãos. Obrigado. E agradecer muito a tua presença aqui. Muito obrigado. Até breve. Agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Temos palmas hoje?